Bom, então só para retomar aqui, nós estamos na segunda aula, né? O curso de Interações Fundamentais. Sebastião está dando a parte de interação forte, que já está no Professor Global. Eu acho que não está gravando agora o curso do Sebastião, mas já tem a versão do Sebastião de QCD no Professor Global de 2000, talvez 2015, 2016. Já está gravando esse ano também. Está gravando esse ano Interações QCD? Ah, então tá ótimo. Então esse curso está totalmente gravado, a parte do Sebastião e a nossa parte aqui. Hoje é a aula 2 da nossa parte eletrofraca. E eu vou pedir ao Tchalpa depois para colocar esse PDF do desenvolvimento da área online lá na aula. Muito bom, Tchalpa. Vou te passar o arquivo de novo. Você bota o PDF. Se puder fazer. Vamos começar de novo o comentário, agora. Tá, então olha só, eu fiz aqui aquele traçado meio tipo a linha do tempo, né? Da interação eletrofraca. E aí a gente falou a questão, né? Eu botei aqui quem vai receber o material, vai ver. Tudo começa na década de 20, né, com os trabalhos do Ellis e Chadwick, mostrando que o espectro do elétron emitido no decaimento beta é contínuo. Isso levou, então, Pauli, em 1930, à proposta dos neutrinos. Né? Oi? 1930. Então, tem a carta do Pauli. Não é nenhum artigo, não está aqui do lado. Essa aqui é a parte teoria de campo. Eu botei aqui. A parte de eletrofraca, especialmente eletrofraca, começa. Ah, não, você está com o arquivo errado. Você está com o arquivo da teoria de campo. Tem que ser o arquivo da interação eletrofraca. É esse aqui, contribuições, eletrofraca. Aí a parte que começa que aí eu boto de novo a parte de teoria de campo, começa aqui. Então, na década de 20, né, em 27, fica claro para Ellis e Chadwick que o espectro do elétron emitido é contínuo, ou seja, parecia que havia uma não conservação do momento linear, olhando o momento linear do elétron e, claro, do núcleo que recuava. E aí, Pauli, em 1930, não faz um paper, mas numa carta ele propõe a existência dos neutrinos. Beleza. Aí, em seguida, 1932, tem a descoberta do positron, né, prevista por Dirac em 31, e a descoberta do nêutron. É um ponto importante para a teoria eletrofráca. 32, né, eu coloquei aqui, que foi um dado importante também. A física, tudo que Dirac fez até 1930 foi sem acelerador. Então, o primeiro acelerador, que foi o primeiro ciclotron, ele é construído em 1932. Né? Eu até esqueci de colocar aqui, eu não coloquei, mas simultaneamente ao ciclotron de Berkeley, foi fundado também o ciclotron de São Petersburgo. Naquela época era Leningrado, né? Tinha um ciclotron russo também, que foi construído na mesma época, 32 também, na cidade de Leningrado. Eu não coloquei aqui, coloquei só, depois eu vou melhorar isso, não dar um crédito só para os americanos, né? Os russos merecem, né? Depois 33, aí 33 sim, nós temos o ano zero, podemos dizer, da teoria eletrofraca, que é quando Fermi introduz, né, a interação fraca, usando a formulação da eletrodinâmica quântica do Dirac, na qual o Fermi já tinha publicado também em 1930 e 32, mas aí o Fermi passa a chamar o neutrino realmente de neutrino, que na carta do Pauli de 30, ele chamava de nêutron, mas aí quando o nêutron, o verdadeiro nêutron, foi descoberto em 32, Enrico Fermi chamou o neutrino, chamou a partícula prevista por Pauli de neutrino. Então, é o trabalho de 33, que é quando se lança realmente a primeira teoria, né, para a interação fraca, e Pauli e Enrico Fermi identifica o decaimento beta como sendo uma nova forma de interação, que é quando ele chama de interação fraca. Não era uma interação nuclear usual, mas era uma interação nuclear diferenciada, que ele chamou de interação fraca. Ele publica nesse paper aqui, que está citado aqui. Eu me lembro que o professor Wigner, quando teve em Trieste na festa dos 60 anos do Young, né, na festa de 80 anos do Dirac, o Wigner falou que foi assim, ele ficou chocado quando ele viu o paper do Enrico Fermi, porque ninguém sabia ainda aplicar essa quantização de campo fermiônico, apesar de que já se tinha estudado a quantização de Fermi, mas assim, o que o Wigner falou foi que era muito espantoso como Enrico Fermi foi corajoso de fazer uma teoria colocando a corrente leptônica
né? E a corrente, na verdade, o que o Henri faz, né? Olhando o decaimento delta, né? E admitindo, né? Como ele admitiu que Paulo estava correto a introduzir o antineutrino, aqui na verdade o neutrino, o antineutrino, então ele criava uma corrente nuclear que era, vamos dizer, a função de onda do próton, campo do próton, alguma matriz aqui, a álgebra de Dirac, e aqui o campo de nêutron. O nêutron decaiu do próton. E aqui, no estado final, você tem o campo do neutrino, uma outra matriz aqui, e o campo do elétron. Então, ele fez essa interação, né, uma interação de quatro fermis, uma interação de quatro campos fermiônicos, colocando aqui uma constante de acoplamento fraca. Né? Na verdade, essa constante GF não é fraca, mas é férrea. E aí o próprio Wigner diz que isso aí era uma coisa para a época, foi uma coisa completamente chocante, né? Imaginar que isso aí pudesse dar certo. E parece que o Fermi estava fazendo a coisa certa. Aí o paper não foi aceito pela Nature, não, eu explico aqui, mas o paper saiu para a revista italiana. Depois, 34, logo depois... Posso aqui entrar no comentário? Pode, fala aí. Eu acho que essa coisa de história que você está contando, ela é muito fundamental, porque você dá um relevo para a gente entender se existe um único caminho da história. Que a história seja na parte social ou na parte física. Por exemplo, a gente viveu uma geração da famosa música do Geraldo Vandré, né? Sim. Você faz a história da mão, aquelas coisas do tipo, né? Tem a pergunta que vem aqui, a aula hoje sua vai ser sobre chegar no modelo lá, S2 próximo 1. E daí você está vindo com uma história que começa aqui com o Fermi 33. A pergunta que tem é o seguinte, será que essa história é uma direção única? Será que nós somos uma direção Golden Direction, que não tem desvio, não tem outros inícios, etc. Então eu queria lançar a questão do eletromagnetismo. Então, será que, digamos, toda essa história que você vai nos colocar, ela sempre fugiu da existência de um eletromagnetismo, a lei de Maxwell, certo? Quer dizer, o Maxwell, ou seja, o Maxwell, ele foi canonizado sempre por essa história. E será que não houve uma fuga? Que, na verdade, o eletromagnetismo é uma coisa maior que Maxwell, o Curie, e o modelo padrão apenas incorporou. Então, eu acho que, digamos, a partir de 1933, o Fermi, ele diz, bom, eu tenho uma nova interação fraca, não sei o que, a gente sabe. Será que a interação fraca, eu lanço essa pergunta, não é um setor do eletromagnetismo? Certo? Então, não vou estar discutindo mais, só vou dizer que em 1933 poderia ser lançado a questão, será que o eletrofraca é um setor do eletromagnetismo? O que acontecia em 1933 com o eletromagnetismo? O eletromagnetismo de Maxwell não conseguiu mostrar a origem dos vetores de polarização e magnetização. Nos anos 20, 30, trabalhou muito. Esse livro que a gente chama do Jackson, ele é fruto de um livro que apareceu, foi nos anos 20, 30, lá do Cambridge, né? Que é um conjunto de problemas de eletromagnetismo muito ligados à polarização e magnetização. Eletromagnetismo na matéria. Condensadores, etc. Então, nós fomos bastante... e, digamos, vamos dizer, o eletromagnetismo não conseguiu tratar a polarização e magnetização a partir de primeiros princípios. Em 1933, vou deixar você falar, já esses alemães, a turma já começava a tentar fazer um eletromagnetismo não linear. Conseguiram entrar pela região efetiva, mas isso significa que deveria ter uma relação fundamental. Então, eu só estou querendo lançar no seu curso aqui. A gente tem que tomar sempre cuidado com a história. A história não é única. E eu lançaria na minha semente que em 1933 poderia ser lançado um título assim, eletromagnetismo não linear, alguma coisa desse tipo, e tentar ver essa interação fraca por essa questão. Então não foi lançado, e até hoje, no meu conhecimento, a gente entrou nesse S2 próximo. É isso. Outro caminho, né? 1933, né, como eu estou
falando do paper do Feynman, ele sai no mesmo ano que tem, eu coloquei aqui na parte de desenvolvimento de teoria quântica de campos, em 1933, o paper do Otto Hauper, que é justamente o efeito, né, dos estados de energia negativa da equação de Dirac, o efeito do mar de Dirac, no campo eletromagnético. Aí ele entra com a discussão da não linearidade. Mas na aula passada a gente comentou também, né, por que é razoável não considerar a interação fraca como um desdobramento da interação eletromagnética. A gente falou das escalas, né, tanto da escala espacial quanto da escala temporal. Quer dizer, os tempos, né, de processamento a escala temporal das interações fracas, ela é muito larga, ela é muito ampla e é muito grande. Ao passo que a escala de tempo da interação eletromagnética é uma escala de tempo muito mais diminuta, né? Ela é diminuta, ela é 10 a menos 16, 10 a menos 17 segundos. Ao passo que a interação fraca, ela tem os tempos muito dilatados, 10 a menos 6 do decaimento do muon, 10 a 3 segundos do decaimento do nêutron. Além de tudo, também a interação nuclear fraca está muito concentrada no núcleo atômico, mas que a interação eletromagnética tem um alcance maior. Então, já se tinha uma base fenomenológica para tentar, assim, pelo menos numa primeira abordagem, dizer, não, é uma outra interação, não é a mesma interação. Além disso, também a interação fraca é a única interação que a gente conhece, das 4 interações, que muda a qualidade da matéria. Na interação eletromagnética, qualquer partícula emite ou absorve fóton sem mudar a sua estrutura. O elétron emite e absorve fóton, continua elétron. O pósitron emite e absorve fóton, continua pósitron. O quark, um quark qualquer, emite ou absorve fóton, porque ele tem carga elétrica, e ele continua a mesma partícula. Na interação forte, a mesma coisa. Na interação fraca, não. Na interação fraca, por exemplo, o nêutron vira próton. O elétron pode se transmutar no neutrino. Um quark D vira quark U. Então a interação nuclear fraca ela também se processa, vamos dizer assim, com a mudança de sabor. Tem uma mudança no sabor da matéria. Isso dá também na interação fraca uma característica de realmente ser razoável imaginar que seja uma outra interação. Agora, você poderia dizer, não, mas um desdobramento muito peculiar do eletromagnetismo. Tá, pode ser, você pode colocar dessa forma, mas você começa a pensar que realmente você está diante de uma nova interação e você vai buscar para essa interação uma nova constante de acoplamento. Ou, dentro do que você colocou, a complementação que eu faço é essa. 1935 e 1936 também foram 2 anos importantes, tanto para a interação forte quanto para a interação fraca. 35 e 36 eu listo aqui os 2 trabalhos importantes do Igor Tamm, 35 e 36, isso, os 2 trabalhos do Igor Tamm, que servem de base para o trabalho de Yukawa de 36, na verdade 34 e 35, desculpa, 34 é o trabalho, são os 2 trabalhos do Igor Tamm, e 35 o trabalho do Yukawa, que aí chega a previsão da existência dos mesons π. Então, os 2 aqui aparecem, vamos dizer, a grande novidade aqui são os mesons π, π+, π0 e π-. Partículas hipotéticas, ainda não existentes, só vão ser detectadas, né, 1,5 décadas depois. O José, pode falar. Sim. Nesse desvio histórico que eu coloco, eu acho o seguinte, a pergunta que poderia ter tido na época é se eletromagnetismo é uma teoria de cargas elétricas, que todo mundo sabe, de espinho, é uma carga elétrica positiva e negativa, todas atrás, se repele, mais ou menos como o Biot-Savart, ou o eletromagnetismo é uma teoria com carga elétrica mais, zero e menos. Essas 3 cargas se intercambiam. Então, esses π+, π-, π0, essas forças, esse próton e nêutron, etc., seriam já uma demonstração que você pode ter uma teoria da carga elétrica, mas com uma carga mais, com uma carga zero, se intercambeiam, o que estaria, inclusive, de acordo com a teoria de campo que você cria e destrói partículas. Então, você pode criar e destruir cargas elétricas, transformando em outras, desde que preserve uma conservação da carga elétrica.
Então, eu acho que, digamos, quer dizer, você deveria ter cargas mais, menos e zero. E esse é o fundo desses trabalhos do TAM e do IUCAV. Só que eles estavam, esse trabalho deles aqui, eles estavam, vamos dizer assim, fortemente, quer dizer, completamente comprometidos com as interações fortes. Então, para eles aqui, eles não estavam interessados aqui na interação de Fermi, eles estavam interessados na interação de coesão nuclear. Eles queriam entender a coesão nuclear e não justamente as desintegrações nucleares, as instabilidades, que é o que ocorre na interação fraca, é a instabilidade que faz o nêutron decair. Aqui não, estavam interessados na coesão nêutron-próton. Então, é uma outra visão. Agora, a questão da carga, eu acho que o eletromagnetismo já dá isso para a gente. O que você tem no eletromagnetismo? Cargas mais, elétron, positores, cargas menos, elétron, e fóton com carga zero. A questão é, a carga zero, ela simplesmente é o intermediador, ou a carga zero, ela também pode ser protagonista, no sentido dela mesma gerar a interação eletromagnética? Essa é a questão que a gente poderia se colocar, que vai ficar clara quando a gente avançar na interação eletrofraca. A gente vai falar hoje, quando a gente colocar o SO2, será que o fóton não estaria contido dentro do SO2? Por que eu preciso desse U1 aqui? Esse U1 aqui, a gente vai ver, ainda não é o U1 eletromagnético, ele é simplesmente uma interação abeliana. Por que eu não poderia parar aqui e imaginar que aqui eu teria uma carga mais, uma carga menos e uma carga zero, como a gente vai ver. Mas por que a carga zero daqui tem dificuldade de ser fóton? Vamos ver. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte: pode falar. O eletromagnetismo nessa época, até hoje, ele é o eletromagnetismo que se diz, é o eletromagnetismo intermediado pelo fóton. Então o fóton é a única partícula do eletromagnetismo. Você poderia ter o fóton, vamos chamar assim de 4 fótons. Um fóton massa carga zero, outro carga zero mais massivo e outros carregados. Então, por exemplo, o pino poderia ser uma contrapartida do espinho do zero. Então, quer dizer, eu só estou querendo dizer, se você quiser, estou dando uma opinião, alargar o eletromagnetismo, deveria alargar e trazendo novas partículas intermediárias. Claro que essas partículas intermediárias que fariam o papel da interação fraca, de uma interação mais forte. Só o eletromagnetismo com fóton foi o caminho que o Halper e o pessoal seguiu, mas era só com fóton. É um caminho também, de botar o eletromagnetismo avante. O outro caminho é dizer que o eletromagnetismo é intermediado por mais partículas. E o jogo dessas partículas é carga elétrica. Desde que o jogo seja carga elétrica, é eletromagnetismo. Em 1936, então, tem descoberta dos muros, e aí tem um decaimento importante, né? Que é o decaimento do muro em elétron, antineutrino do elétron e neutrino do muro. Claro, esses neutrinos aqui, hoje a gente sabe que isso aqui é o neutrino do muro. Na época, nenhum deles tinha sido identificado. Essa reação aqui não era conhecida na época. O que se conhecia na época era o decaimento do muro em elétron, mais alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Ainda não se sabia, mas o mundo decaía no elétron, era um decaimento também fraco. Então isso aqui foi importante porque aparece uma nova partícula, né, leptônica, que decai no elétron. Então esse decaimento aí era um decaimento não nuclear, mas era um decaimento fraco. Bom, então a gente outra coisa importante mencionar aqui, em 34, é o trabalho do Hans Bethe, e do Rudolf Pagels. Esse trabalho aqui mostra, em 34, que as seções de choque envolvendo o neutrino, como previsto por Pauli e Trino, né, e como descrito por Enrico Fermi, no hamiltoniano, né, envolve neutrino, nêutron e próton, né? Esse elétron, essas seções de choque envolvendo neutrinos, elas eram muito pequenas, na faixa de 10 a menos 44 centímetros quadrados. Então, nessa época, ficou mais ou menos estabelecido que se o neutrino existisse, ele deveria ser uma partícula indetectável. Então, talvez não fizesse sentido falar de uma física de neutrinos, porque essa partícula seria praticamente impossível, né, na cabeça da época,
para os limites experimentais da época, seria impossível se medir os neutrinos. Bom, isso fica, vamos dizer, em meio na barra de ferramenta. Até que em 1947, aí a gente tem um salto, né? Quer ver a questão da guerra, se desenvolve mais a eletrodinâmica. Aí, em 47, Montecorvo, que era um estudante do Enrico Fermi, ele propõe um experimento mais eficaz para medir o neutrino. É o experimento de Montecorvo, que não é feito em 47. Ele só vai ser realizado em laboratório em 98. Portanto, 50 anos depois, praticamente. Mas aí, o Montecorvo retorna com a discussão da interação fraca. Aí, em 47 também, nós temos a descoberta dos mesons π, envolvendo os cesalates. Em 47 tem a descoberta dos mesons π. E 48, também foi importante, foi a produção de mesons π nos aceleradores, né? Foi a produção de mesons π no acelerador de... os mesons π são produzidos, né, no acelerador de Becker, 48, também César Lattes está envolvido. Aí, bom, importante aqui, passo, 1900, bom, aí tem todo... Antes de você estar em 50, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque eu acho que o resumo dessa época, sim, não sei se valia a pena colocar na sua nota, é a de 1938, a Conferência de Varsóvia, né? Sim. E ali eles já tinham 14 tipos de partículas na mente Eu deles. coloquei aqui, talvez eu possa colocar lá na segunda versão, né? Não sei, eu estou dizendo que ali resume, tem 14 tipos de partículas para ser estudadas. E daí eu te pergunto, ali é que a noção de 4 forças fundamentais começou por ali, a gente pode dizer? Ali começou a tentativa de ver a unificação das 4 forças fundamentais. Ali eles chegam à conclusão de que, ok, tem interação eletromagnética, tem interação nuclear forte, interação nuclear fraca, interação gravitacional. A pergunta é, será que todas essas forças podem ser descritas simultaneamente numa única teoria? Ou eu preciso de 4 formulações diferentes para cada uma dessas forças? Ali foi o início. Foi. Essa teoria de tudo. Foi o Oscar Klein, né? Oscar Klein. Já vi que era o início da discussão. A minha opinião, sabe, José, que ali, essa questão de troca de cargas, sim, ela devia ter sido, era mais plausível ser discutido, sim, do que a teoria of everything, sabe? Acho que a teoria of everything era uma coisa meio utópica, sabe? Assim, mas era uma coisa assim, vamos dizer, faz parte dos físicos. Né? O Einstein já tinha trazido a questão da unificação da gravitação, da interação eletromagnética, veio lá os trabalhos de Kaluza, de Klein, Einstein. Então, quer dizer, já tinha uma direção de unificar eletromagnetismo com interação gravitacional. Aí a pergunta é, mas será que as demais interações também não podem ser unificadas? Então, era uma ideia que vinha correndo. Né? Então, não era uma coisa assim tão artificial, fazia parte de um pensamento da época. Deixa eu colocar só aqui, que eu, nessa linha de interações fracas eu não menciono, porque não é o caso, está mencionada na parte inicial, que é quando a gente lista, né, os papers importantes para a formulação da teoria quântica de campo, que é o desenvolvimento da QED. Aí aqui é a QED na fase 2, na nova fase, que é Tomonaga, Schwinger e Fábio. Então, estou colocando aqui porque a QED se estabelece aqui nesse período. E aí, em 1950, tem um trabalho do Dirac sobre a importância da simetria de gauge. Dirac escreve esse trabalho em 1950. Coloquei aqui que ele é importante para a física de interações fracas também, que é um novo significado para as transformações de gauge na eletrodinâmica. Esse trabalho é importante porque esse trabalho aqui vai, lá na frente, detonar nas teorias de... vamos dizer, desembocar nas teorias de Young e Lewis. Então, quando o Dirac escreve esse trabalho em 50, ele está implicitamente abrindo as portas, né, para aquilo que vai ser depois a teoria de Young e Lewis. Só uma pergunta, nesse trabalho, o conceito de derivada covariante, de rotação possível, ele vai ver que esse trabalho ou já tinha? Não, já vinha. Nesse trabalho aqui ele faz uma discussão um pouco mais do ponto de vista da
possibilidades, quer dizer, qual é o alcance dessas transformações de gate? Será que as transformações de gate limitam o eletromagnetismo a ser realmente linear ou não? Então essa que é a discussão. Ele vai um pouco mais além, no sentido de que talvez, então... E ele diria que seria linear. Não, eu diria, ele abre o caminho de que pode não ser também, você pode ter uma teoria de gate que seja também não linear. Por isso que isso aí acaba depois virando Young-Mills. Quer dizer, ele abre esse caminho. E aí é quando, a partir desse trabalho dele, que o Salam faz o trabalho com aquele estudante chamado Shaw, que é a formulação de uma teoria eletromagnética, vamos dizer, com um spin em alta interação, que seria um spin neutro, como se fosse o fóton, em alta interação. Esse trabalho aqui de 50 do Dirac é importante, né, para a formulação das teorias de Young-Mills, né, e para o trabalho do Shaw, também, de 54, que é, no fundo, uma outra forma de chegar também às teorias de Young-Mills. A gente, num dos nossos cursos de Young-Mills, a gente usa a formulação do Shaw. Eu não sei se é o curso de 2016 ou 2017, mas um dos cursos nossos de Young-Mills, a gente mostra como é possível construir a teoria de Young-Mills partindo do pressuposto de que partículas de spin 1, como o fóton, podem auto-interagir. E aí a gente, automaticamente, uma simetria que é global, a auto-interação faz a simetria ficar local. Então, a gente parte aqui desse pressuposto de que eu tenho partículas de massa zero, spin 1 e neutras. E essas partículas aqui, elas vão auto-interagir. E aí, construindo a auto-interação dessas partículas, o que a gente ganha é uma teoria. E essa auto-interação é construída a partir de uma simetria global. E aí, a auto-interação faz com que a simetria global automaticamente fique local. E o que a gente obtém é exatamente Young-Mills. Esse é o caminho de Shaw. O caminho de Young-Mills é um caminho mais geométrico, que é usando a noção de derivada covariante, conexão. Então, mas tudo, na verdade, né, esse trabalho aqui é o trabalho que dá o fundamento, né, para que essa ideia possa proceder. Eu queria fazer um comentário. Essa coisa que ele está falando, os caminhos da história, né? O pessoal cortou, na história deles, um eletromagnetismo com 4 fótons, não sei, espero que tenha sido entendido. Quando chega em 1950, o trabalho do Dirac, ele está buscando a não linearidade, uma coisa além da linearidade, a não linearidade, né? E se ele tivesse, claro, que poderia ter 4 fótons, ele faria uma teoria abeliana não linear. Assim, como, eu gosto assim, é bem claro esse plano da história, vamos dizer, a coisa da história a gente vê hoje no Brasil, só fazendo, os caras acham que vai desenvolver economia, tributação, previdência, mas assim, então o cara acha que vai desenvolver economia por isso, é um caminho, ele tira dinheiro, mas será que esse pessoal? É a pergunta. Aqui no caso, será que você dissesse, bom, eu quero fazer uma teoria não linear? É claro que com um fóton, desde 1933, você tentou de maneiras efetivas. Mas se você tivesse outras partículas, como tem no caso do Young-Mills, feito com outras partículas, a não linearidade, você poderia ter uma não linearidade abeliana. Sim. Certo? Certo. Então, eu coloco o seguinte, essa não linearidade abeliana foi um furo histórico. Uma coisa que era para ter acontecido e não aconteceu. Tá certo, poderia ter acontecido. Não aconteceu, né? Porque, né, com as suas razões, né, talvez a gente não fique claro no curso da história. Depois nós não podemos raciocinar por que não foi assim. Né? Vamos deixar por enquanto. Poderia ter sido assim, não foi assim. Tá? Então, nós chegamos aqui com essa possibilidade de ter auto-interação entre partículas de estudo pela primeira vez. Aqui eu não estou colocando, mas no nosso roteiro aqui tem o trabalho de 51 do Salam, que foi justamente a tese, uma parte da tese de doutorado dele, que é a renormalização das teorias mesônicas. Na verdade, é eletrodinâmica escalar. Na verdade, o que ele está fazendo nesse trabalho aqui, na parte de teoria de campos, né, quando eu construo as teorias de campos, eu coloco esse trabalho explicitamente.
são dois trabalhos do Salan, de 51, deixa eu ver aqui, que é o trabalho, esse primeiro trabalho, né, deixa eu clicar aqui, que é o primeiro trabalho aqui, né, a tese dele foi o estudo dos overlaps de divergência. Depois ele faz o segundo trabalho, que é a renormalização da matriz S da eletrodinâmica escalar, que é esse trabalho. Então, porque os mesons tinham sido descobertos, os mesons são partículas pseudo-escalares e carregadas. Então, você tinha já o material, vamos dizer assim, na época você pensava que os mesons fossem partículas elementares, então você já poderia escrever uma eletrodinâmica, né, para mesons primais e pimenos, trocando fótons. Então, quer dizer, uma teoria para mesons primais e pimenos, da mesma forma que nós tínhamos uma teoria para pósitrons, elétrons, trocando fótons. Então, aqui é a eletrodinâmica espinorial de Dirac e aqui é a eletrodinâmica escalar de Salan. Então, isso aí já foi um trabalho importante, porque vinha nessa direção de compreender que você poderia ter algo, a interação eletromagnética, como a gente mostrou aqui no nosso curso de teorias efetivas, né, com a argumentação do power counting, a interação eletromagnética de partículas escalares ou pseudo-escalares faz com que essas partículas escalares ou pseudo-escalares também possam interagir com uma outra constante de acoplamento que não é eletromagnética. Então, isso aí foi importante, também era um dado importante que ajudou a maturar, né, esse trabalho do Shaw, que era a formulação de algo, já que os mesons escalares podem auto-interagir, será que os mesons vetoriais, né, não poderiam também auto-interagir? O que seria uma eletrodinâmica para mesons vetoriais em auto-interação? Então, está tudo dentro de um quadro, né, que vai caminhando, né, para a compreensão das interações fundamentais. Em 54, então, tem o trabalho de Mills. Depois, em 56, está citado aqui a quebra da paridade nas interações fracas, é um momento importante, a quebra da paridade, está citado aqui. Esse 52 do dia. Basicamente, eu dei um paper de 50. Não, um paper de 50, escrito de uma outra forma. 56 tem também a descoberta do primeiro neutrino, do neutrino do elétron, né? Descoberta. Outra pergunta. O trabalho do Shaw, ele cita esse trabalho 50 e 52 do Dirac? Cita na tese do Shaw, na tese. Porque o trabalho do Shaw nunca foi publicado, ficou só na tese. O Young não, Young Bom, aí 57, Salan introduz a simetria quiral, está aqui nesse trabalho. 57, 58, a estrutura das interações fracas, a estrutura V-A. Só estou colocando, passando corrente, né, porque depois nós vamos voltar a tudo isso usando a teoria eletrofrágica. Então, basicamente, a gente tem um modelo, a ideia agora seria pensar. Vamos pensar só no setor leptônico. Depois, a introdução do setor de quartos, ela é automática quando a gente entende bem a interação leptônica, a interação fraca leptônica. Então, vamos pensar, depois, inclusive, o trabalho do Weinberg, de 67, que dá a ele o prêmio Nobel, junto com o Salan embaixo, o trabalho do Weinberg, em 67, se vocês olharem nas notas aí, ele é um trabalho que se chama uma teoria de leptons. Então, o Weinberg estuda a teoria eletrofrágica usando o setor de leptons. Quem vai mais no setor de quarks é o Glashow e o Salan, que vão mais olhar também, não só o setor de leptons, mas o setor de quarks. Então, a nossa ideia agora seria a seguinte, antes de formular, né, a própria teoria eletrofrágica, vamos pensar o seguinte, quer dizer, vamos dizer, o paradigma aqui nos dá a interação fraca, né, no nível assim, de partículas subatômicas, né, partículas subnucleares, que são os nucleões, o nêutron e o próton, nós temos esse tipo de decaimento. Usando o modelo de quarks, o que a gente sabe é que é o quark D que decai no quark U, emitindo o elétron e o antineutrino do elétron. E nós temos também o decaimento do muon em um elétron, antineutrino do elétron e um neutrino do muon. Esse decaimento aqui se mostrou, quer dizer, experimentalmente viu-se que o decaimento do muon em um elétron e um fóton é um decaimento proibido. Se nessas teorias mais modernas agora, que se usa quebra da simetria de Lorentz, esse decaimento pode aparecer. Quer dizer, na verdade, não se mostra que esse decaimento não existe. O que se mostra é que esse decaimento, a taxa de decaimento dele é muito pequena
frente a esse decaimento. O decaimento dominante, fortemente dominante do mu, é esse decaimento fraco aqui. Esse decaimento aqui é praticamente inexistente. Então, não é um mu, não decai no elétron, não forma. Agora, se houver quebra da simetria de Lorentz, esse decaimento aqui é pequeno, mas ele fica possível. Bom, a ideia, então, seria pensar o seguinte: nós temos duas estruturas assim se formando. Nós temos o elétron com seu neutrino, ou quer dizer, elétron com seu neutrino, a partícula e antipartícula. Nós temos esse conjunto aqui: elétron, próton, o elétron pósitron, neutrino do elétron, antineutrino do elétron. E no setor do mu, nós temos o mu, o antimu, o neutrino do mu e o antineutrino do mu. Não precisamos nem depois introduzir o tal. A mesma coisa se reproduz, mas o neutrino do tal, o próprio lepton tal, que só foi descoberto lá em 78, mais à frente, depois o neutrino do tal, que só foi descoberto em 2000, reproduzem, simplesmente replicam isso aqui. O que é importante a gente observar é que a gente tem a estrutura que a gente tem na interação fraca no setor leptônico. É um lepton, o antilepton, o neutrino associado àquele lepton e o antineutrino associado àquele antilepton. O antineutrino associado àquele lepton. Bom, e nesse momento nós temos que o neutrino, no modelo padrão, é considerado de massa zero. Então o neutrino não tem massa. E aí o trabalho de 57 do Salame mostra justamente que férmions de massa zero, obedecendo a equação de Dirac, são férmions que têm simetria chiral. Então nós temos os férmions, né, podemos ser left ou right. Então o que nós temos é o neutrino, ele tem quiralidade left. Então nós temos uma condensação neutrino associada àquele lepton, ele tem quiralidade left. O elétron, o lepton é macio. Então o lepton pode ter quiralidade left e quiralidade right. A ideia seria a seguinte: vamos pensar, nós temos pelo menos, né, um dublete. Quer dizer, nós temos um dublete do elétron com seu neutrino, do mu com seu neutrino. Então a ideia seria: tem um trabalho do Glashow, que eu cito aqui, de 62, que mostra que SO2 é uma simetria parcial, ou seja, uma simetria que não é exata das interações fracas. Usando a ideia de que o neutrino do lepton e o lepton formam um dublete. Nós temos uma estrutura de dublete. O neutrino do lepton, como o neutrino é left, então, para poder formar um dublete que seja compatível com as representações do grupo de Lorentz, então nós vamos colocar o lepton left no mesmo dublete que o neutrino. Então esse aqui é o dublete left. Agora, o neutrino não tem componente right. Então vamos dizer, o neutrino não tem componente right. Quem tem componente right é o lepton. Então eu tenho um lepton right. Aqui só para chamar a atenção de uma coisa, né? Quer dizer, a gente sabe das regras lá, da álgebra de matrizes gerais e do conceito de quiralidade, né? Que o conjugado de carga de um férmion left é a parte right da antipartícula. Quer dizer, se eu pegar um elétron de quiralidade left e tirar o conjugado de carga dele, isso aqui vai ser o conjugado de carga do elétron componente right, mas o conjugado de carga do elétron positron. Então isso aqui seria o positron com a quiralidade right. Então, se a partícula é left, a antipartícula tem que ser right. Então está aqui o neutrino right, que seria, né, a correspondente, né, seria a parte right, a parte de quiralidade right. Desse neutrino não existe, porque o neutrino tem massa zero. Agora, no caso do elétron, como o elétron tem parte left e parte right, o neutrino, o positron também tem parte left e parte right. Então estou colocando aqui os férmions. Vamos pensar só na estrutura SO2. Antes, né, de nós fazermos as atribuições, vamos pensar o seguinte: vamos imaginar que a gente tem uma simetria SO2, uma simetria de Young-Mills tipo SO2. Esquecendo que a gente está falando de elétron, vamos pensar, fazer um parêntese agora e pensar numa simetria
SO2 tipo Young Mills, uma simetria SO2 local, só para a gente lembrar. Que é o próprio paper de Young Mills que fazem SO2 local, só que eles fazem SO2 para interação forte, para o dublete nêutron-próton, e não um SO2 associado à interação fraca. Agora vamos esquecer se é interação forte ou interação fraca. Vamos só pegar uma estrutura de um SO2 local, só para a gente se localizar em termos de SO2 local. Quando a gente pega um SO2 local, vamos pensar o seguinte: nós temos matéria. Então nós temos um campo de matéria aqui, que se transforma segundo SO2 local. Vamos dizer que esse campo aqui seja uma representação dublete. Isso aqui é um dublete de SO2. Então, significa que o meu campo tem duas componentes, psi, 1 e 2, né? E que a transformação SO2D, vamos colocar assim, a transformação SO2 é a matriz S de SO2 psi J. Então isso aqui é uma transformação de SO2. Vamos dizer que seja um princípio global, estou falando uma transformação SO2, não estou dizendo se é local ou global aí. A transformação de SO2 na representação do dublete, nós podemos escrever dessa forma. Os parâmetros, os 3 parâmetros, as matrizes de Pauli sobre 2 como sendo geradores de SO2 no dublete. Então, essa matriz aqui toda, elemento IJ, e aqui o psi J. E lembrando, né, que a álgebra de Lie das matrizes de Pauli satisfaz essa relação aqui. Só para lembrar disso. Bom, então, vou apagar aqui. Nós vamos formar, se a simetria então é global ou local, vai depender desse ômega A ser local, ser global ou local. Vamos dizer que a simetria seja local. E aí a gente já sabe, né, nos nossos cursos anteriores, definir uma derivada covariante para o ferro. A derivada covariante para o ferro, nós introduzimos desse modo aqui. Deriva psi vai ser a derivada usual e aí a parte de Young-Mills, mais I. Aí aqui nós introduzimos os campos de Young-Mills, vamos chamar de B, Mi, A. Os geradores na representação onde a matéria está atuando em psi. Então, colocando assim em forma compacta, né? Sem abrir as componentes. Claro, se eu for abrir em componentes, isso significa que aqui é psi, e que aqui eu vou pegar as matrizes de Pauli, elemento J, psi J. Esse termo aqui, o termo de gauge é que vai fazer o mixing, né, das diferentes componentes. Ele que vai gerar a interação entre psi1 e psi2, as duas componentes do psi. Vamos só olhar aqui essa estrutura aqui. Se nós juntarmos isso aqui, então vamos definir esse nosso campo BI como sendo esse campo matricial. BIA sigma A sobre 2. Então a gente pode botar esse fator meio aqui em evidência e formar essa matriz aqui, 2 por 2, usando as matrizes de Pauli explicitamente. Aqui vai aparecer o BI3 e aqui vai aparecer menos BI3. Aqui vai aparecer BI1 e aqui BI1. E aqui menos IBI2 e aqui mais IBI2. Então, essa é a estrutura que está aqui. Quando nós fizermos a interação, né, quer dizer, fizermos o Lagrangiano de Dirac para esse ferro, né, a simetria local, por isso que eu introduzi os campos de Young-Mills de SO2. Quando nós introduzimos os campos de Young-Mills de SO2, a gente pode agora escrever o Lagrangiano de Dirac para a parte de matéria. Vou colocar assim, o Lagrangiano de matéria. Então, ele vai ser psi barrado e gama mi dmi psi. Eu não estou colocando aí, não estou discutindo a questão da massa do campo de matéria. Não estou colocando o termo de massa no Lagrangiano de Dirac, não. E aí esse termo aqui vai poder ser escrito desse modo aqui. Psi1 barrado, Psi2 barrado. Aí vamos ter I, gama mi, primeiro botar a parte livre. Então você vai ficar psi barrado, termo normal de Dirac, I, gama mi, mi psi. Aí o termo de interação agora, né, o I, gama mi, o I vai aqui. Então vamos colocar aqui a constante de acoplamento. Eu não coloquei, perdão, coloca aqui a constante de acoplamento da interação. Então aqui vai ficar menos G
psi barrado, gama mi, B, mi A, sigma A, psi. Vamos colocar aqui o G sobre 2. Fazer assim. Então ficou a parte de interação. Né? Tá aqui. Vamos só escrever agora a parte de interação. A parte cinética a gente sabe que ela é diagonal, ela não mistura, vai ficar psi1 barrado com psi1, psi2 barrado com psi2. Mas agora aqui não. Aqui eu tenho uma matriz 2 por 2, que vai misturar as duas componentes, né, de SO2 do psi. Então vamos escrever o termo de interação. Menos G sobre 2. Aí vamos colocar psi1. Psi é um dublete. Então, psi1 barrado, psi2 barrado. Vamos colocar aqui a nossa matriz, que nós tínhamos escrito aí. BM3 menos BM3. BM1 menos BM2. BM1 mais BM2. Aqui temos o gama mi. E aí aqui vamos para psi1 e psi2. Então a gente vai ver que esse termo aqui vai se desdobrar. Eu vou ter todo esse termo de interação, ele vai ser escrito assim, menos G sobre 2. Aí vamos psi1 barrado, gama mi, psi1, BM3. É esse termo aqui. Vou pegar outro termo da diagonal. Vai ficar com sinal mais G sobre 2, psi2 barrado, gama mi, psi2, BM3. E agora vamos pegar os termos não diagonal. Esse termo aqui vai pegar o psi2. Então vou ter esse termo com esse termo com esse aqui. Então vamos ter menos G sobre 2, psi1 barrado, gama mi. E aí vai pegar o psi2, mas o psi2 vai estar vindo com esse BM1 menos IBM2. E depois o outro termo, que é esse termo, vai ficar também menos G sobre 2, psi2 barrado, gama mi, psi1, e aí vamos ter BM1 mais BM2. Então essas são as interações. Né? Aqui nós temos uma interação que não muda o sabor. Psi1 continua, quer dizer, Psi1 absorve ou emite um quantum do BM3 sem trocar de sabor. A mesma coisa acontece aqui, não há troca de sabor. Agora aqui a gente está tendo uma troca de sabor. Aqui nós temos uma transição 1 com 2, temos uma mistura de 1 com 2. A mesma coisa aqui embaixo. Certo? Agora vamos lembrar o seguinte, quando a gente organiza, né, a estrutura de SO2, a gente está organizando. Esse cara aqui tem uma carga SO2 mais B. E esse cara aqui tem a carga SO2. Quem é que está medindo a carga SO2? A carga SO2, quem mede é o gerador sigma 3, que é o gerador diagonal. Sigma 3 é 1, 0, 0, menos 1. Né? Então, quando nós atuarmos, né, quer dizer, o nosso gerador, a nossa carga, vamos colocar assim, a nossa carga SO2 é o Q3, que é o sigma 3 sobre 2. Então, se eu pegar o Q3, atuar em Psi1 e Psi2, né, nós vamos ter 1/2 de Psi1 e menos 1/2 de Psi2. Então, isso mostra que Psi1 tem carga mais meio e Psi2 tem carga menos meio. Quer dizer, o nosso gerador de carga, né, sempre quando a gente escreve a estrutura de SO2, a gente deixa o sigma 3 diagonal, a gente já está pressupondo, né, que o sigma 3 vai estar sendo escolhido como aquele que é diagonalizado. Então é ele que vai ser o operador de carga, vai dar as cargas individuais. Então está aqui. Então o Psi1 tem carga mais meio e o Psi2 tem carga menos meio. Então, Psi2
tem carga menos meio. Se 1 barrado, tem carga menos meio. Então, esse cara aqui tem carga menos 1. Pois essa corrente aqui, do ponto de vista do SO2, ó, essa carga é menos meio. Se 1 tem carga meio, igual que se 1 barrado for complexo conjugado, vai ter carga menos meio. Um conjugado complexo tem carga oposta. Então, essa corrente aqui, ela tem uma carga menos 1. Carga da corrente. Então, claro, esse cara aqui, por conservação da carga, vai ter que ter carga mais 1. Então, esse campo aqui é o campo, vamos chamar, carregado positivamente. Bmi1 menos Imi2 é o campo, vamos dizer assim, Bmi, que a gente pode colocar aqui com carga mais. Esse aqui, então, é o campo Bmi com carga menos. E esse aqui seria os campos neutros, porque aqui ele não vai trocar carga, esse campo é neutro do ponto de vista do SO2. A carga aqui é a mesma que aqui, esse cara aqui tem carga meio, esse cara aqui tem carga menos meio, então essa carga é zero, essa carga é zero. Então, do ponto de vista do SO2, esse campo aqui é um campo neutro, seria o Bmi neutro. Vou o Bmi neutro. E aqui também. Então, só para a gente ter uma ideia, que a própria estrutura de SO2, né, ela já está dando para a gente uma atribuição de cargas. Quer dizer, Bmi1 não tem uma carga bem definida, mas Bmi1 menos I-Bmi2 tem carga mais. Bmi1 mais I-Bmi2 tem carga menos. E os Bmi3 são neutros. Então, isso aqui é típico, como de SO2, independente de que tipo de interação a gente tem. Quando a gente padroniza que SO2 tem como geradores as matrizes de Pauli, a gente está adotando essa convenção de cargas aí. Muito bem. Então, vamos voltar agora para o caso do dublete elétron neutrino. Então, o que nós estamos observando aqui? No setor leptônico, né? Quer dizer, o que nós temos, vamos colocar assim, eu vou passar a chamar o seguinte, o campo do elétron, só para evitar a notação muito complicada. Eu vou chamar. Pode falar. Isso aí é muito mais uma propriedade das matrizes de Pauli do que o SO2. SO2 eu estou chamando isso é propriedade da matriz de Pauli. Quando você adota a representação de Pauli para os geradores de SO2 no dublete, você automaticamente adota essa notação de cargas aqui, essa atribuição de cargas aqui. Quer dizer, isso aqui é SO2 sim, mas é porque você escolheu representar os geradores de SO2 pelas matrizes de Pauli, certo? Porque às vezes isso aqui a gente usa assim, que na questão dos de representações. Certo. Em quase produto de representações são matrizes de Gell. Isso. Não é o SO3. Não. Então, eu acho que assim, a gente tem que separar um pouquinho, às vezes, o que é teoria de grupo e o que é teoria de gauge. Teoria de gauge é quando entra os alfas, etc. Parâmetros. Aqui não. Aqui é teoria de grupo. Essa atribuição é pura teoria de grupo. Exatamente. Vou fazer essa anotação, tá, gente? O campo, em vez de chamar o campo CL, o campo do lepton, eu vou chamar L de campo do lepton. E então, todos esses são espinores de 4 componentes. Aqui é um espinor de Dirac com 4 componentes, esse aqui é um espinor de Dirac com 4 componentes. Nós vamos estar trabalhando com, apesar do neutrino ter massa zero, nós não vamos adotar a representação de Weyl, nós vamos adotar sempre a estrutura, a representação de Pauli para os férmions. Então, a representação das matrizes gama, a representação de Dirac, então são todos férmions de 4 componentes. O fato desse férmion aqui ser quiral, ele é um férmion de Dirac, né? Ele satisfaz a essa condição aqui, gama 5, Mi é mais Mi, então é isso aqui que nós estamos adotando. Para aquilo que é left, né? Quer dizer, tudo que é left, gama 5 atuando em qualquer férmion left, dá psi-left, quiralidade 1. E gama 5 atuando em um férmion quiral right é menos psi-right. Nós estamos adotando o seguinte, que o nosso projetor no setor left é 1 mais gama 5 sobre 2 atuando no férmion. Tá? E o nosso projetor right
é funcional menos. Então, quando a gente atuar com um projetor 1 mais gama 5 num férmio psi, a gente ganha componente psi-left, e é opostamente ao psi-left. Então, estou adotando essas notações aqui, só para a gente ficar com a notação mais curta. Então, nós vamos estar escrevendo assim, o nosso dublete de leptons left, eu vou estar colocando assim, o nosso dublete vai ser o neutrino. Então, vou definir assim, um L maiúsculo, esse L maiúsculo está definindo o dublete. O dublete em que eu tenho o neutrino left e o campo do elétron left. Ou nem elétron, vamos chamar o lepton. O lepton left. Vamos colocar aqui o neutrino associado ao lepton, então colocando esse NL minúsculo. E esse L maiúsculo aqui significa a componente left. E esse L maiúsculo sozinho aqui é o dublete de SO2. Então, esse dublete de SO2 é um férmio cuja componente 1, quer dizer, é como se eu tivesse assim, L1 é o campo do neutrino do lepton, componente lepton, e L2 é o próprio campo do lepton, componente lepton. Então, isso aqui é um férmio com 4 componentes, e isso aqui também, um spinor com 4 componentes. Por que nós colocamos o neutrino em cima e o lepton embaixo? Porque nós estamos adotando que esse neutrino aqui é neutro, a carga dele é zero. E esse cara aqui tem uma carga negativa. Eu estou colocando assim, a carga mais alta em cima, a carga mais baixa. Como a gente faz com o spin? A gente coloca spin mais meio, spin menos meio. Então o spin A está aqui, o spin down está aqui. A gente adota essa rotação. Essa convenção. Pois não? Eu sou uma das pessoas que acredita que antes da simetria de Gauge vem a formação do multipleto. Sim. Então você... multiplete é uma coisa anterior. Então você está, vamos chamar aqui, nos postulando aquele multipleto. Isso. Pela observação fenomenológica, você vê que o neutrino, o elétron sempre aparece com o seu neutrino. O elétron e o neutrino, o lepton e o neutrino estão sempre juntos. Então, você começa a agrupar essas, e você diz que eu tenho uma simetria, olha, quando você coloca o neutrino e o elétron ou o lepton no mesmo dublete, você está dizendo que, em princípio, eles são degenerados em massa. Se você quer que a tua simetria seja exata, eles têm que ter a mesma massa. Então, em princípio, o neutrino tem massa zero e o lepton tem massa zero. A ideia do modelo, da teoria eletrofraca, é começar todo mundo sem massa. As massas vão ser geradas posteriormente. Então, nesse momento aqui, o elétron tem massa zero. O lepton tem massa zero. O neutrino tem massa zero. Eles estão degenerados formando esse dublete aqui. Essa é a ideia. Então, esse dublete é anterior, vamos dizer assim, à própria simetria de Gauge. Esse dublete está mostrando para você que esses dois estados sempre aparecem juntos. Sempre aparecem ligados um ao outro. Essa é a ideia. Pode falar. Eu acho que a gente fala muito disso, cara, unificação, né? Sim. Então, quando as coisas são um só. Quando você coloca as coisas no multipleto, de alguma maneira, você tem que ter algum argumento que elas são uma só. Sim. Como se diz, bom, não existe elétron, tem neutrino de elétron, então não são alguma coisa. A gente está dizendo que são duas faces do mesmo objeto, da mesma moeda. São duas faces do mesmo. Eles, dentro do grupo de simetria, dentro da simetria SO2, a simetria SO2 os distingue, porque um tem carga mais meio, o outro tem carga menos meio. Então existe uma distinção entre eles, mas as massas são iguais. Então existe, isso aqui, por exemplo, é uma interação típica de SO2. Então esse campo aqui está fazendo essa mediação, esse campo aqui de carga positiva, né, segundo SO2, ele está fazendo essa mediação desse estado para esse estado. Quer dizer, isso é a simetria SO2. Agora, como é que a simetria os distingue? A simetria os distingue, quer dizer, eles não são indistinguíveis. Eles têm a mesma massa. Quem vai distingui-los, né, é a simetria SO2. A simetria SO2 sabe que um tem carga mais meio e o outro tem carga menos meio. Mas não é que eles sejam, eles são, quer dizer, são duas. Eu tenho um objeto único com dois que aparecem em dois estados de carga. Como, por exemplo, acontece com a simetria de conjugação de carga na equação de Dirac. Quer dizer, o que eu tenho é o elétron com a carga menos e o pósitron com a carga mais. Quer dizer, são duas, é o mesmo objeto aparecendo em dois estados de carga diferentes. Essa que é a ideia.
Eu acho que antes do cara falar de string, acho que uma modificação importante é como você constrói um objeto único. Sim. Que não é bem o sentido de unificação, mas é uma unificação. Sim. E coloca ele no multipleto. Certo. Você colocou aqui o argumento do fenomenológico. Sim. Eu queria colocar um argumento que ele tem do Egito Antigo. No Egito Antigo era muito importante a luz. E na física moderna a luz aparece, então a luz como um absoluto. Certo. Na física moderna a luz aparece como absoluto através da chamada Certo. invariância da luz. Certo. E a invariância da luz ela resulta não apenas na relatividade, Sim. mas como no grupo de Lorentz. Então o grupo de Lorentz ele tem vamos dizer, a peculiaridade de transformar representações right em representações left. Então ele você coloca no mesmo multipleto, segundo o Egito Antigo, assim, porque você está seguindo a invariância da luz. A invariância da luz tem que botar neutrino left e elétron left. Não podia ser neutrino left e outra coisa, right. É a invariância da luz que está guiando isso. Por que eu falo isso? Porque isso a invariância da luz guia. Como no Egito Antigo guiava também as pessoas a fazerem hinos. Só que agora, a partir desse multipleto, você não vai construir hinos, você vai construir equações. Então você daqui a pouco vai começar a derrubar a equação por aí. Mas digamos, mas a história que eu coloco assim, é interessante que fenomenologicamente apareceu o elétron com o neutrino. Mas o grupo, a invariância da luz, não dizia apenas que o espaço existia com o tempo. Ela também diz que o elétron vai partir com o neutrino. Então eu acho que a gente tem que estar firme por que está escolhendo aquilo botando no multipleto. E depois, daqui a um tempo, não tem mais aí, você já está fazendo os teus hinos, as tuas forças, e daí acabou. Entendeu assim? Esse é o momento da gente ver a construção do multipleto e como a gente está colocando aqui. Como constrói o multipleto e qual a simetria que se coloca para ele. Entendeu assim? A simetria, você está colocando esses dois assuntos, só estou adiantando os meus argumentos. Ela é uma das possibilidades. Você pode botar para um multipleto mais um tipo de simetria. É a tua construção, a tua engenharia. Entendeu assim? Mas eu acho que se você quiser se relacionar com o Egito Antigo, o relacionamento está no multipleto. Estou chamando essa matriz GS2 aqui, GS, só para simplificar um pouquinho a vida, para não ficar carregando essa exponencial toda a vida. Mas essa exponencial aqui, então esse parâmetro aqui, só lembrar, é um parâmetro local. E eu estou chamando essa simetria de SO2 L porque essa simetria está atuando só no duplete que é left. Eu tenho o neutrino, como ele é left, ele só vai poder formar aqui o duplete com o left lá. Só complementando já uma coisa que eu queria dizer. Eu acho que os building blocks, o building block, para ser, vamos dizer, realístico, ele deveria trazer uma justificação, o neutrino left, não apenas da invariância da luz, mas de alguns modelos de building blocks, dizer por que eu, devido ao meu modelo preônico, etc., eu consigo botar as partículas no meu multipleto. Eu acho que para mim, esse modelo de building blocks, eu estou entendendo um pouco, mas digamos, eles deveriam ter esse requisito, sabe? Não, mas eu acho que é isso que está acontecendo. O que você tem é o seguinte, você tem uma interação onde aparece, quer dizer, você está escrevendo uma interação onde aparece, vamos dizer, do ponto de vista fenomenológico, você tem uma interação onde está aparecendo o neutrino e o elétron. O que nós sabemos, né, que nós dentro da interação, esse elétron é macio, o elétron, é o muon, é o tal. Então esse elétron, ele é macio, vai aparecer as duas piramidais, porque ele tem massa diferente de zero. Agora, dentro, né, do pensamento do modelo padrão, até 1998, o neutrino é sem massa. Então, o neutrino é uma partícula quiral, tem massa zero. Então, ele vai aparecer ou no estado left ou no estado right. Uma partícula quiral ela pode ser ou left ou pode ser right. Né? Pela conservação do momento angular, do decaimento do nêutron, do próton, do elétron, do antineutrino, do elétron, você acaba vendo que, no caso do neutrino,
o spin dele sempre sai alinhado com a direção de movimento. Então, o neutrino elétrico, vamos colocar assim, ele tem o spin sempre alinhado com a direção de movimento. Então, como o elétron, aí está entrando a estrutura de multiplete, como o elétron pode ser left ou right, mas o neutrino é certo e left, e você sabe que eles estão formando sempre um duplete, então o único jeito de você formar um duplete agora, que é assim, compatível com as representações do grupo de Lorentz, você sabe, eu estou formando uma teoria relativística, eu quero que a minha teoria seja relativisticamente invariante. Então, uma transformação de S2, que no fundo mistura as duas componentes, essa matriz aqui é 2 por 2, ela vai misturar a componente L1 com a componente L2. Como essa matriz é completamente ortogonal ao grupo de Lorentz, ela não pode misturar as quiralidades, ela não tem spin para misturar a quiralidade. Então, o único jeito, se você quer formar um duplete, é botar o neutrino do lepton e o lepton, ambos left, claro, no mesmo duplete. Você tem, quer dizer, a simetria está te pedindo que você forme um duplete, mas ao mesmo tempo a simetria ela quer respeitar Lorentz. Então, porque se o neutrino tivesse parte left e right, você poderia criar um duplete left e um duplete right. Mas o neutrino quebra essa paridade. Ele só tem a parte left. Então, ele só vai poder formar assim um duplete com o lepton left. Para poder, porque quando eu fizer uma transformação de SO2 aqui, eu vou estar misturando esse cara com esse cara. A transformação de SO2, ela mistura, roda esses dois caras. Agora, como ela não tem nada a ver com o grupo de Lorentz, ela não deve mexer na quiralidade. Então, o left tem que ir no left. Ela não pode misturar left com right. Então, essas duas coisas, o que está faltando um ingrediente importante aí é a simetria de Lorentz, que obriga a formar duplete só no left. Certo? Mas aí então vem a questão. Você puxou muito um discurso do lado já da interação da modelo padrão, de dizer que essa turma tem que ser degenerada. Sim. Entende assim? Um estudante, a primeira pergunta que um estudante tem, ele diz, não tem equação de Dirac. Então, por que eu não tenho numa equação de Dirac o neutrino e uma equação de Dirac que tem o elétron e armo ela no multipleto? Daí elas vão ter massa, lá aquelas coisas. Vocês não. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, para o grupo de Lorentz, certo? Ele não está vendo se essa turma tem. Ele só está dizendo, como você falou bem, é L e L, e um mistura no outro. Ele não está discutindo se é degenerado ou não degenerado, é uma questão aí, outras coisas. Então, eu acho, digamos, a gente colocar como pressuposto que um multipleto tem que ser degenerado, certo. Eu acho que isso não é um argumento. Entendeu? Esse é um argumento que você pode ter na tua construção do teu modelo. Mas eu acho que não. Vamos ver por que não. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar em termos de hamiltoniano. Então você tem um hamiltoniano que vai atuar num estado psi. Isso aqui vai te dar. Você tem um alto estado hamiltoniano. Você está definindo um estado que é alto estado hamiltoniano, uma certa energia. Vamos dizer que você tem uma simetria. Você quer, eu quero que aquela minha física, aquela minha interação, ela manifeste uma certa simetria. Então, aí sim, o que é o conceito de simetria? Você imaginar que, se você vai descrever um modelo físico que tem uma certa simetria, o que você espera? Que a coisa mais fundamental daquele modelo seja o lagrangiano. Então, o lagrangiano está dando a função, né? Ele está envolvendo as energias do teu sistema. Ou o hamiltoniano, que é a energia do teu sistema. Então, o que você espera quando você tem uma simetria é que essa simetria, sendo uma simetria contínua, ela tem um gerador. Vamos dizer assim, ela tem um cilinha. Então, essa simetria ela vai ter, vamos dizer assim, um conjunto de geradores, que eu vou chamar de GA, atuando no estado psi. Então, esses geradores aqui vão gerar essas transformações aqui. Agora, o que nós esperamos de uma simetria? Nós esperamos que a simetria, se ela existe, ela é uma simetria do hamiltoniano. Então, vamos dizer que essa transformação aqui seja a minha transformação S. Então, eu estou esperando, sim, que a minha transformação, a transformação atua nos vetores assim. E esse cara aqui é um operador. Nos operadores, ela vai atuar de forma adjunta. Então, a transformação do meu hamiltoniano é essa aqui. Se a simetria for unitariamente realizada, vamos botar aqui S dada. Estou botando S menos 1. Então, se o meu hamiltoniano... Então, isso aqui é a transformação do meu hamiltoniano. Isso aqui seria o meu H'. Isso aqui é o meu psilinha.
Isso aqui é o meu H'. Só que, se essa simetria é uma simetria verdadeira, exata, uma simetria do Hamiltoniano, e o Hamiltoniano invariante. Isso aqui é o statement da simetria. A simetria está aqui. Eu tenho uma simetria da função de energia do meu sistema. Ou seja, aquela transformação, né? Ou seja, o meu Hamiltoniano comuta com os geradores daquela transformação. Isso aqui é o statement da simetria. Aqui não é o statement da simetria, aqui é o statement da transformação. Aqui eu tenho uma transformação que atua nos estados do meu sistema. Agora aqui não, essa transformação está atuando no Hamiltoniano do meu sistema, ou no Lagrangiano. Vamos colocar no Hamiltoniano, que é a função de energia direta. Então o meu Hamiltoniano muda. Agora, se eu tenho uma simetria, o Hamiltoniano não muda, o Hamiltoniano é invariante. Eu transformo o Hamiltoniano, mas ele torna-se o Hamiltoniano de partida. Então, a transformação de simetria ela comuta com o Hamiltoniano. Essa é a nossa definição de simetria. Para nós, simetria é isso, é alguma coisa que deixa o Lagrangiano, ou a ação, ou o Lagrangiano, ou o Hamiltoniano invariante. Muito bem. Daqui, então, decorre que, como isso aqui, que eu posso expandir em primeira ordem dos geradores, isso significa que todos os geradores vão comutar o meu Hamiltoniano. Ou seja, meu Hamiltoniano, para ser invariante, todos os geradores comutam com o Hamiltoniano. Está lá. Então, muito bem, isso é o statement da simetria. Todos os geradores daquela simetria contínua deixam o Hamiltoniano invariante. Quer dizer, comutar com o Hamiltoniano, quer dizer, comutar a transformação, deixar o Hamiltoniano invariante, é equivalente a dizer que os geradores comutam com o Hamiltoniano. Então, isso eu estou vendo a nível de grupo, e isso eu estou vendo na álgebra. Quer dizer, na álgebra, o Hamiltoniano comuta com os geradores. No grupo, o Hamiltoniano comuta com a transformação do grupo. Ou seja, o Hamiltoniano é invariante. Está claro? Agora, isso aqui sendo verdadeiro, então significa que se eu tiver essa relação aqui, e eu atuar com a transformação de simetria, então eu vou ter SH psi. S psi. Aí aqui eu boto S é menos 1S. Então, SH, S é menos 1, seria o H'. Mas como eu tenho uma simetria, isso é o H. S psi é o psilinha. S psi é o psilinha. Então, o fato de eu ter uma transformação de simetria do Hamiltoniano está me dizendo que eu devo ter estados degenerados. Ou seja, que eu tenho psi diferente de psilinha com a mesma energia. Se você vai para o referencial de repouso, energia é massa. Você está dizendo que todo mundo tem a mesma massa. Estou falando de campo. Mas quando você vai para a representação de partícula, né? Aí você fala, a partícula está no referencial de repouso, se ela for massiva, as massas são iguais. Então, de qualquer maneira, a degenerescência está aqui, a nível de energia. Então, se eu tenho uma transformação de simetria, que é uma invariância do Hamiltoniano, eu necessariamente vou ter degenerescências na energia. Psi e psilinha são independentes e têm a mesma energia. Agora, aí vai entrar a estrutura do grupo. Quantos psis e quantos psis e psilinhas eu posso construir com a mesma energia, com a mesma degenerescência? Então, vai. Com a mesma energia. Com a mesma energia. Isso sim. Mesma energia. Isso, com a mesma energia. Com a mesma energia, então, eu vou poder construir quantos, quer dizer, eu posso construir, será que vai ter só um psilinha? Claro que não, porque aí a gente tem, né, a técnica da teoria de grupos vai me ensinar que, dependendo da representação que esse psi está, eu vou ter uma dimensionalidade de cada representação. Então, se a representação de S2 for o duplete, eu vou ter 2 estados. Se for o triplete, eu vou ter 3 estados. E assim vai. Então, eu vou ter a estrutura de multiplete, ela vai sair daqui. Quer dizer, quando eu atuo S, um psi, e isso aqui me dá psilinha, a minha pergunta é, atuando com todas as transformações S, quantos psilinhas independentes eu vou poder gerar? Você vai gerar o multiplete. Né? Então, esse é o conceito de representação irredutível. Uma representação é dita irredutível quando qualquer vetor daquela representação é cíclico. Ou seja, quando você, a partir de um vetor, consegue gerar toda a representação por transformações do grupo. Então, você forma uma estrutura de multiplete. A estrutura de multiplete diz
A degenerescência em energia. Agora, se você está numa representação de partícula e você vai ter o referencial de repouso, ter a mesma energia significa ter a mesma massa. Então você fala de uma degenerescência em massa. Então você tem que fazer. Então isso, só para terminar. Então isso é o que a simetria impõe. Quer dizer, a simetria, né, se ela pode ser realizada à Lagrange, ou seja, se a simetria pode entrar no espaço de estados, ela vai, e ela é uma simetria do Hamiltoniano, ela vai gerar estados degenerados. É isso que a gente tem que ver. Então por isso que eu não só mantenho, quer dizer, e a gente pode até entender justamente isso, quer dizer, se a simetria não mexe na energia do teu sistema, quando você faz uma transformação de um estado para outro, quando você passa de um psi para um psilinha, você atuou com a matriz S. Mas essa matriz S, ela não mexe na energia, ela deixa a energia invariante. Então você vai para um psilinha que vai ter a mesma energia. Porque se essa transformação S mexesse na energia do meu sistema, quando ela atuasse no psi, ela ia dar um psilinha com uma energia diferente, porque essa matriz, esse S, ele traria um conteúdo de energia. Mas esse S não mexe na energia do teu sistema. Então você passa de um estado para outro sem mexer na energia. Agora, se você está falando de partícula, você tem uma partícula. Está no referencial. Oi? Duas. Não, você tem uma, parte de uma. Se você fizer uma transformação nessa partícula, essa transformação não mexe na energia do teu sistema. Mas se a partícula está em repouso, isso significa que ela não vai mexer com a massa do teu sistema. Então você passa de uma partícula de uma massa para outra partícula com a mesma massa. O que vai distinguir essas duas partículas? Elas têm o mesmo spin, porque essa é uma transformação que está fora do grupo de Lorentz, é uma transformação que está fora do espaço-tempo. Então ela não mexe no spin, ela não tem conteúdo de momento angular. Ela não vai mexer no spin, ela não mexe na energia, porque ela é uma transformação de simetria, e eventualmente ela não mexe na carga também, dependendo da simetria. Então, o que você vai mexer? Você vai distinguir a partícula do campo psi, do campo psilinha, pelo conteúdo de S2. Quer dizer, quando você fez essa transformação aqui, você mexeu com os números quânticos internos daquela simetria. Então, mas você não mexeu com a massa, não mexeu com o spin, não mexeu com a helicidade, coisas assim. Certo? Então, eu acho que é importante ter isso claro para quem está vendo pela primeira vez, não é teu caso, né? Mas tua pergunta está induzindo, assim, uma pessoa que estiver de fora, que não puder perguntar imediatamente, quer dizer, a simetria, ela pressupõe, ela impõe degenerescência por causa desse passo aqui. Isso aqui que é fundamental. Quer dizer, quando você diz que a galinha é igual a H, você está dizendo que S não mexe, quer dizer, que os geradores, eles não mexem no conteúdo de energia do teu sistema. Então, quando um gerador qualquer atua no psi, ele vai te levar a alguma coisa que é psilinha com a mesma energia, ou com a mesma massa. Tá? Pode falar. Poder de energia, você tem massa. Isso. Tá? Então, massa é energia no referencial de repouso. Tá? Se tiver massa. Você tem duas partículas, você manda que as duas partículas estejam em movimento. Vou dar o G, vou dar um chutinho só para tomar a conversa. Eu vou fazer as transformações de gauge colocando o G. Pode falar, tá? Então, só quero dizer o seguinte: quanto à energia, tudo não se discute. Quanto à massa, tudo é uma discussão. Quando você está na química, a química tem lá um S, 2P, aqueles. Sei, e ela tem o que se chama de psi lá, eles têm um S, 2P, diferentes estados com a mesma energia. Isso. Então, por isso que estão dentro de uma simetria. Certo? Aqui nós temos de partículas. Certo? Agora, se eu tenho um neutrino e um elétron, certo? Eles têm que ter a mesma energia. Certo? Aí vamos entender. Agora, a questão é a seguinte: será que eles não podem ter massa diferente? Daí você diz que vamos referencial de repouso. Daí você leva o elétron para a referencial de repouso. Mas o neutrino continua em movimento. Então, quer dizer, ele continua com uma energia, quer dizer, aí ele pode estar na energia de movimento dele igual a massa do elétron de repouso. Assim. Então, digamos, eu acho que, digamos, quanto à energia eu não discuto. Quanto à questão da massa, que eu acho que, digamos, você pode botar no multipleto partículas com massas diferentes.
de massas diferentes, mas com a mesma energia. Se elas têm massas diferentes, mas têm a mesma energia, significa que elas têm momentos diferentes, certo? Para poder compensar. Se as massas são diferentes, mas as energias são iguais, você tem que compensar com o momento. Porém, quando você faz uma transformação, você não mexe no momento. Essas transformações, elas dependem das coordenadas espaço-tempo. Elas não são, essas transformações, elas não trazem conteúdo de momento, justamente porque elas comutam com a energia do teu sistema. E quando você escreve isso aqui, SH, escreve isso aqui, SH, S é menos 1 é H, se você fizer isso, você está dizendo, eu mexi na energia do sistema. Mas se você fizer e não tiver uma invariância, você não mexe na energia do sistema. Então, a tua transformação de Gauge, ela é uma transformação que está fora do espaço-tempo. Então, ela não pode mexer no momento do teu sistema. Quer dizer, quando você faz uma transformação em cima de um campo, você gera um campo com o mesmo momento. Você mexe no momento da partícula. Então, se você está dizendo que as massas são diferentes, você não vai poder ter a mesma energia, porque você não vai poder compensar colocando momentos diferentes. Quer dizer, a transformação de Gauge, ela mantém o momento da partícula. Ela é uma transformação que não, ela não é uma transformação, a transformação de simetria, pensando no parâmetro, claro, pensando no parâmetro global, esse parâmetro é constante. Então, o psilinho, o psi, né? Quer dizer, quando você passa do psi, do psilinho, por uma transformação de Gauge global, você não introduz nenhuma dependência, você não mexe na dependência de X, você não mexe no campo. Agora, quando você faz uma transformação local, aí esse parâmetro aqui depende de X, e aí você tem que introduzir a derivada covariante, ela vai justamente para isso, porque aí o campo vai trazer a diferença de momento que psi e psilinha tem. Mas quando você está falando da simetria, quando você define a simetria para falar da degenerescência, você está falando da simetria, você classifica as partículas pela simetria global. Porque a classificação de partículas é uma classificação cinemática. Você está falando de partícula livre. Né? Quer dizer, a transformação, quando você define partícula pelo grupo de Poincaré, que você está pegando partículas livres. Então, essas partículas são livres, elas têm uma energia bem definida, um spin bem definido, uma massa ou helicidade, ou helicidade, um spin bem definido. Então, quando você define teu conteúdo de partícula e você diz, eu tenho uma simetria, você está falando da simetria global. A simetria global, os parâmetros são constantes. Então, você não tem como introduzir dependência no momento. Quando você transforma um campo para uma simetria global, você não mexe no momento. E se você não mexe no momento e não mexe na massa, na energia, você não pode mexer na massa. Então, realmente, a nossa degenerescência, a gente está falando de massas iguais. Não dá para compensar a diferença de massa com diferença de momento. Eu não entendi muito, mas Foi? não é muito claro. Vou explicar de novo. Sabe assim? Vou colocar. Eu acho que, digamos, você pode fazer uma teoria invariante de Gauge, certo? E tendo um múltipletos com uma. Você pode, a tua teoria, você vai ver, é invariante de Gauge ou não? Vamos ver se tem massa diferente. E você vendo lá, é uma coisa algébrica apenas, você vê invariante de Gauge. Eu não diria que deveria, eu não gostaria. Aí, para mim, esse raciocínio é um raciocínio muito matemático. Eu gostaria de fazer um raciocínio mais físico. Não, eu entendo. Estou falando do raciocínio matemático. Que também não sei até que ponto ele está certo. Tem que ver. Deixa eu só colocar a seguinte situação. Quando você está definindo, assim, vamos pensar, você tem duas coisas em jogo. Você tem Poincaré, que vai mexer na massa, e, vamos dizer assim, ou no spin, ou na helicidade. Se for massa massiva, a gente define o estado de spin. Se for de massa zero, a gente define em termos de helicidade. E tem a massa. Massa podendo ser zero ou não. Então, Poincaré mexe massa, spin, massa e helicidade. Agora, simetria interna. Que é o caso do SO2, né? Que é o caso do SO2, exatamente. As simetrias internas, elas vão justamente chamar de simetrias internas, porque elas não mexem com a estrutura do espaço-tempo. Então, você está dizendo o seguinte, a simetria interna, ela te leva de um psi de x, né?
um psilinha de x, que é S psi de x. E o fato justamente da simetria ser interna é que essa simetria aqui, ela seja uma simetria, vamos dizer assim, que não depende do espaço-tempo. Nós estamos falando de simetria interna global. Então aqui nós temos uma transformação que vai ser, vamos botar dessa forma, exponencial, parâmetros, geradores. Então essa simetria, ela não vai mexer quando ela atuar no teu campo psi e tiver o psilinha, ela vai mexer assim, na estrutura do psi do ponto de vista da simetria. Esse psi aqui tem vários componentes, essa matriz vai fazer uma transformação. Quer dizer, o que a gente está falando aqui é que o psilinha i de x é o S i j psi j de x. Então, eu estou mexendo, quer dizer, o i agora, quer dizer, o i é elevado em j. Estou misturando i's com j's, mas não mexi na dependência espaço-temporal. Então, se eu não mexi na dependência espaço-temporal, eu não mexi a derivada em relação a x desse objeto, quer dizer, dmi psilinha i de x é S i j dmi psi j de x. Então, se eu disser que isso aqui está associado ao momento, então eu estou dizendo que Pmi, esse momento aqui, se esse objeto aqui tem um momento Pmi, né, quer dizer, isso aqui, eu vou poder escrever, esse operador de momento atuando aqui, também dando esse momento aqui a dependência em x é a mesma, então eu vou ter esse mesmo momento de Pmi aqui. Então eu não mexi, estou mexendo nos índices I e J, eu não mexi na dependência espaço-temporal. Então, a minha simetria interna, estou falando da simetria global, que é como eu uso a simetria global para classificar as partículas. Depois, a simetria local, ela vai introduzir a interação. Estou falando de partícula livre. Então, quando eu falo de partícula livre, né, meu lagrangiano, o que a gente começa? A gente quer, primeiro de tudo, que o meu lagrangiano seja um invariante global, ou meu hamiltoniano é um invariante global. Então, se ele é um invariante global, os meus estados, né, como a gente já mostrou, psilinha e psi vão ter a mesma energia. Eles têm a mesma energia e têm o mesmo momento. Então, eles têm a mesma massa. Então, do ponto de vista relativístico, se a energia, que é raiz quadrada de P2 mais M2, é a mesma, e se o momento é o mesmo, a massa é a mesma. Então, estou falando de degenerescência em massa. Agora, quando a simetria fica local, aí, justamente, quando a simetria fica local, se esse S aqui, deixa eu apagar aqui rapidinho. Então, seguindo esse mesmo raciocínio. Então, quando a minha simetria,